E perfeito, a tua colocação, Lu, que ele sai do pecador, né, e vai para evangelista. É muito forte, gente, isso aqui. Realmente, o que é Mi 30 a 70? O que é? Gente, eu coloquei. Não, a conversa tá errada, sorry. Botou aqui no grupo, é de 30 a Ah, 70. O que é? eu fiquei sem entender também. É sobre a mensagem subliminar. Tá bom, Tá então. faltando uma pessoa. É. Hã? Tá faltando uma pessoa, É, a tinha seis. Priscila, ela saiu. Eu não sei se porque é dia de segunda, ela tem uma mentoria. Eu não sei se ela vai começar a mentoria dela. Agora, né? É. Mas é perfeito, Lu, que você falou aqui. É perfeito, gente. A gente vai ver, Deus quiser, vamos chegar lá em Atos. E a gente vai ver a ação de Pedro, né, construindo a igreja junto com Paulo. Claro que tem vários discípulos que constroem igrejas na parte da igreja primitiva, mas Pedro, a gente vai ver ele bem ativamente, Deus falando com ele, Deus falando com Paulo, que são a questão muito dos gentios, que são aquelas pessoas que não são judeus. Né? E aí vai trazer as boas novas para todos, não só os judeus podem ser salvos, mas todos que também não são judeus. E aí Jesus ele fala fortemente sobre respondendo dessa forma. E é interessante que assim, parece que Jesus ele não está sendo coerente com a conversa, né? Porque ele pergunta, você me amas? E ele fala, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí depois ele, cuide das minhas ovelhas. Fica assim, vale, mas o que que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver, porque a gente sabe que amar Jesus é cuidar, é pastorear, é poder a gente cuidar e amar uns aos outros, que é muito importante. Né, essa questão desse cuidado entre irmãos. E aí Jesus ele fala das minhas ovelhas, dos meus cordeiros, né, que são os filhos de Deus. Então a gente tem que ter sempre esse respeito mútuo uns com os outros, né? Eu converso muito com a Mi, com a Lu, com todo mundo, né? E esses dias a Uhum. gente estava falando, conversando com a Michelle, a gente estava conversando que às vezes, gente, tem algumas brincadeiras, tem algumas coisas que acabam saindo dos respeitos e a gente tem que ter cuidado, sabe? Quando faz alguma brincadeirinha ali. Ah, mas é minha amiga, é meu amigo. Muito cuidado com brincadeirinhas que saem do respeito, sabe? Que pode poder difamar a imagem de alguém, uma Sim. brincadeira que traga algum tipo. Que na cara não é que você vai fazer bullying com alguém. Ah, não estou fazendo bullying com ninguém. Mas a brincadeira, às vezes, o nosso cérebro, gente, ele não sabe o que é real e o que é imaginário. E rir da desgraça não é bom. Não é bom. Ficar E é rindo feio, é não é, ridículo. sabe? Não é bonito. Então, quando a gente até estiver num ambiente e ver algumas pessoas fazendo algum tipo de brincadeira que difame o outro, sabe? Por mais que esteja entre amigos, tenta você ali mudar de assunto. Sabe, trazer outro Uhum. assunto. Ei, a gente estava pensando aqui, não sei o quê, pensando nisso aqui. Ei, alguém já assistiu a série de Jesus? Ei, um filme, sabe? Tenta mudar de assunto, tenta trazer a paz, o respeito, né? Isso é ajudando o irmão ou a irmã a não pecar, né? Por exemplo, alguém vai fazer, Deus o livre, mas vem alguém, ai, vai ter, uma pessoa vai fazer uma fofoca de alguém, já Sim. muda de assunto, sabe? Ei, mas vem cá, deixa eu te perguntar, tu viu não sei o quê? Muda de assunto rapidinho, sabe? São pequenas coisinhas que a gente consegue fazer ali que não deixa o inimigo entrar, né? E com sabedoria, também não ficar, olha, você está pecando, não faça isso, né? Não, tenta, sabe, mudar a rota da conversa. Isso é E o muito, engraçado, né, Lê, que as pessoas que fazem isso, quando você vai fazer com elas, elas se magoam. Sim. Ficam tão exato. magoadas a ponto de dizer um monte com você. E eu fico, ai é, né? Bom, né? Quando faz com o outro, é divertido. Quando faz com você, não é. É verdade, é muito, É. muito cuidado. E assim, e se você realmente, se alguém fizer uma brincadeira com você, aí com a mão você vai lá e fale para a pessoa, sabe? O Renato, É. ele viveu isso no trabalho dele, foi bem triste, Sim. assim, foi bem tenso. Um colega dele de trabalho ficou com umas brincadeirinhas, que aí, cara, tá engordando, não sei o quê. Aí ele foi bem sincero, Sim. ele, olha, cara, assim, eu não gosto dessa brincadeira.
certo? Se você continuar com essa brincadeira, faça com outras pessoas, mas não faça comigo, porque eu não gosto. E se não estiver dando certo, eu vou trabalhar com outra pessoa, sabe? Porque essa parceria com esse tipo de brincadeira não vai dar certo para mim. É porque as Aí, pessoas não têm noção, elas não param. Lá na igreja tem uma pessoa que faz sempre uma brincadeira de muito mau gosto comigo. Eu já pedi para parar e a pessoa não para. Eu já chegou ao ponto de eu falei assim, será que eu levo para o pastor? Porque a pessoa não para. Eu já pedi umas 2, 3 vezes e a pessoa não para. Isso é chato. Isso é chato. realmente assim, e se realmente for uma coisa que tiver, começou a brincadeira, olha, se você vai começar a brincar, eu vou sair. Sabe? Chega nesse nível. Olha, vai começar a brincar? Amiga, eu vou sair, porque não dá pra mim esse tipo de brincadeira. Quando você entender que essa brincadeira eu não gosto, aí você volta a falar É. comigo. Sabe? São coisinhas que realmente a gente tem que ser sincero, né? E outro, não é nem trazer um. Evita a gente até a ira. Evita a Sim. ira, evita o rancor, evita a inimizade, evita só coisas ruins mesmo. Então, muito cuidado essa questão, ó, cuide, pastoreie, cuide. A gente tem que fazer isso com os outros, porque quando a gente fala que ama Jesus e não faz, né, estaremos sendo igual a Pedro, negando o Senhor Jesus, que é o que ele fez, né? E é isso. E aí no versículo 18, ó, digo-lhe a verdade, Jesus falou. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Sim. Pedro iria glorificar a Deus. Qual a E então, profecia, né, na vida dele? exato, e então lhe disse: siga-me. Então aqui Jesus ele traz uma reflexão específica para Pedro, certo? É muito importante entender isso, né? Cuidado quando a gente pega um versículo. Ah, esse versículo é para mim. Cuidado. Aqui Sim. João ele está testemunhando o que Jesus falou para Pedro sobre a vida de Pedro e seu futuro, ok? Então aqui é uma coisa particular entre Jesus e Pedro, certo? Sim. Então, É específico, né? é bem específico. E João ele fala, ó, Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Pedro iria viver. Então, Sim. muito cuidado nessa questão que pode acontecer. Pessoas pegando versículos aí aleatórios e falando, ah, Sim. esse versículo é para agora, é para mim. Olha o que Deus Será? fala para ti, né? Aqui, ó, aqui é o que Jesus está falando para Pedro, ok? Sim. É bem específico, gente. Eu também nem vou me aprofundar muito sobre o que ele falou aqui, até porque que é uma coisa que realmente Jesus está falando para Pedro, explicando para Pedro. E detalhe, João estava ouvindo tudo, né? Não é à toa que ele testifica. E a gente vai entender aí essa parte que eu estou querendo dizer, porque João escuta tudo. Ó. No versículo 20, Pedro se voltou e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este, entre aspas, aqui na minha Bíblia tem assim, ó, este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem irá te trair? Que é João, né? Quando Pedro viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Olha aí. Jesus falou do futuro de Pedro. Pedro podendo, Senhor, me explica mais sobre isso, como assim? O que que o senhor pode fazer sobre minha vida? Não. Jesus, ele queria, ou Pedro queria o quê? Saber de João, saber do outro. E Aí, aí, ó, isso é porque tem momentos que a gente tem alguns segundos de burrice, né? O não é, intuito de gente? Imagina burrice. aí. Jesus falando pra ti sobre o teu futuro. Tu quer saber da irmã? Me ajude, Pedro. Vá, Pois é. pergunte sobre você. Vá saber de você. E não é à toa, ó, que Jesus ele responde o quê, ó? Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Uhum. Quanto a você, siga-me. Ei, o que tem na vida do outro, o que é para a vida do outro, a gente tem que cuidar, a gente tem que amar, mas Deus vai cuidar da vida do outro. Cuidado nos limites aí sobre entre irmãos, né? Porque às vezes, eu falo isso até, gente, quando a gente está em questão de oração, a gente ora pelo nosso Uhum. marido, pela nossa família, pela nossa irmã, pelo nosso irmão, pela igreja, ora por todo mundo, quer saber a vida de todo mundo e nem pergunta a nossa, Senhor, o que o Senhor quer de mim?
Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, me explica aqui o que é para me fazer. Então, antes de você sair perguntando aí sobre a vida dos outros, pergunte sobre sua vida também para Deus. Claro que eu espero que você esteja perguntando a vida dos outros para edificar uns aos outros. Amém? Eu vou perguntar, Senhor, sobre a vida da Lu, Senhor, o que eu posso dizer para ela? O que eu posso ajudar nela? Sobre a vida da Amanda, da Michelle, da tia Uhum. Helena, o que eu posso dizer para ela, Senhor? Mas antes, além disso, ou até antes disso, eu tenho que perguntar, o que o Senhor quer que eu faça na minha vida? Sim. Né? Então, esse detalhezinho aqui de Jesus, simples, direto, da vida dele, o que te importa, do futuro dele, o que te importa. Vai, quanto a você, siga-me, siga-me. Bem direto, Jesus aqui. E aí, no versículo 23, ó, foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer, que era João. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Tá vendo a distorção das coisas? Gente, claramente a gente consegue aqui deduzir, tá? Não é o que a Bíblia está dizendo aqui claramente, mas a gente consegue entender que os irmãos estavam com um pouquinho de inveja de João, Eu né? senti também. Eu senti Eu senti um isso. cheirinho, eu senti. Um cheirinho assim, então quer dizer que ele não vai morrer, quer dizer que eu vou morrer, mas ele não vai. É como assim? Que história é essa? Eu vou sofrer e não vai, é? Então, assim, eles estavam tão preocupados com a vida de João, de uma forma, não era uma preocupação de querer o bem, não. Era uma preocupação desejando saber qual era o dele, para saber se o dele é pior ou melhor do que o meu. É. Olha que forte. Que a inveja é assim, né? E qual é o do outro, para poder se comparar. E a gente já sabe que os discípulos tinham essas coisas, né? Eles queriam ficar se comparando quem era o maior, quem era o melhor, Gente, quem é ser que... humano, né? Não tem pra onde correr, não, gente. É, A gente jaz no maligno, né? Essas coisas de inveja, comparação, sempre vai existir. A gente tem que orar e vigiar para pedir a Deus, assim, misericórdia, né? Na nossa condição humana, porque a gente vê, é, gente, isso o tempo todo. O tempo todo. exatamente. Entre os discípulos vivia direto. Por que que hoje seria diferente? Mas não quer dizer que a gente tem que fazer igual, né? É ver o que eles estão fazendo. Opa! Por isso que a gente não viu essa parábola, a gente vai ver que é uma parábola muito forte, né? Eu não vou falar sobre ela, mas fala de um homem que morreu, e aí ele falou: Olha, Senhor, eu não posso voltar para os meus familiares e Sim, falar o que que tem no céu para eles poderem fazer as coisas melhor. a E melhor aí resposta ele deu. Fala. eu já mandei Elias, eu já mandei todo mundo, já mandei a palavra que ele precisa mais. Então, aqui na palavra tem tudo. Como eles estavam tratando entre si, e olha o sermão de Jesus. O que lhe importa sobre a vida dele? O qual vai ser o futuro dele? O futuro pertence ao Senhor. É isso. Siga-me, ei. Para de olhar para o outro e siga-me. Olhe Que a para gente mim. quer saber, a gente quer saber. Fica querendo olhar as cores dos outros. E aí, ele fala, né? Versículo 24: Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que seu testemunho é verdadeiro. No versículo 25, Jesus fez todas muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. E a gente finaliza o livro de João com todos esses aprendizados, gente. Amém, glória a Deus. Eu Lindo. vou, eu vou botar aqui, eu vou só ler um pouquinho aqui do livro de João, que tem aqui na Bíblia, que é legal, Sim. que fala sobre, ó, um livro, Apóstolo João. Quais são os princípios deste livro? Que ele fala que vivemos sob um novo mandamento, amarmos uns aos outros, isto é essencial, que sem Jesus nada podemos fazer. E o Espírito Santo é o nosso consolador, o nosso conselheiro e nosso ajudador, e o nosso mestre, e também é o Espírito da verdade. Aqui são alguns princípios, né, que a Joyce Meyer colocou aqui na Bíblia dela para poder explicar. E aí, tem uma parte aqui, cadê? A Bíblia da Joyce Meyer. É, do Palavra Diária.
ela botou assim, ó, ao ler o livro de João, lembre-se do amor de Deus por você e da necessidade de permanecer intimamente ligado a Jesus. Permita que o Espírito Santo ministre a você em todas as áreas da sua vida. E é isso, gente. O que a gente resume, né? João era o discípulo mais amado. E o que a gente resume sobre o livro de João é o quê? Ame uns aos outros, que é o mandamento mais importante, porque ele fala muito de amor. Que amar é obedecer, que a gente tem que seguir Jesus, né? E é isso. Muito forte o nosso livro de João que a gente terminou. Alguém vai falar Amém. mais alguma coisa? Deixa eu finalizar aqui o